Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo, terapeuta. Gosto de estudar muito esoterismo, ocultismo, me baseio muito, obviamente, o meu trabalho se baseia na astrologia esotérica, na astrologia kármica e gosto muito dos temas que envolvem não só a origem do universo, mas também a própria origem da humanidade. E esse vídeo de hoje é para falar um pouco então sobre essa visão que muitas tradições coincidem em dizer. E nós tivemos uma grande mestra no século XIX, Helena Blavatsky, que entrou em contato com muitos conhecimentos e percebeu, entre essas civilizações que ela visitou, ela percebeu conhecimentos muito similares. E é justamente sobre isso que vou falar no vídeo de hoje, sobre os 7 estados de consciência que a humanidade vivencia e que no atual desenvolvimento nós estaríamos num 5º estágio em vias de chegar a um 6º estado de consciência, um 6º estágio de consciência, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje então, de tudo que eu já li até hoje nesses últimos anos sobre esse tema, quais são as principais características dessa 6ª fase da humanidade, desse 6º estágio de consciência que a humanidade vai alcançar, e que a princípio seria daqui a alguns séculos, mas provavelmente milênios, porque ainda a humanidade está no desenvolvimento desse 6º estágio. É claro que esses assuntos foram tremendamente deturpados há mais ou menos 100 anos atrás. Tivemos muito problema com isso, né, na época lá da Alemanha, não preciso entrar aqui em detalhes, até tem palavras que eu nem posso citar aqui nessa plataforma. Mas há mais ou menos 100 anos atrás nós tivemos muitos problemas por uma má interpretação desses ensinamentos. E que são ensinamentos principalmente das tradições orientais, mas que coincidem aqui com as civilizações do Ocidente. Então vamos lá, vamos falar então sobre essa característica dessa 6ª fase da humanidade. Quais são as características dos homens e mulheres que vão voltando aí nos próximos séculos e milênios, por esforço prévio, vão nascendo e trazendo um novo impulso, digamos assim, para a experiência da humanidade. Primeira reflexão e primeira característica então dessa, digamos, 6ª fase da humanidade seriam homens e mulheres com um senso de fraternidade. O termo fraternidade está muito conectado com essa ideia de que todos os seres humanos são nossos irmãos espirituais. Não importam as cores de pele, não importam as crenças religiosas, as condições sociais, essas coisas não importam. O senso de fraternidade é justamente isso. É quando uma pessoa olha para todos os seres, não somente os outros seres humanos, mas também animais, plantas, pedras, e percebe em todos os seres um irmão. Por quê? Porque justamente o senso de fraternidade está muito conectado com essa ideia da compreensão de unidade. Nós não estamos separados uns dos outros. Há, de fato, no fundo, uma grande unidade. Então essa percepção da fraternidade e a prática da fraternidade, ela surge justamente disso, dessa compreensão de unidade, desse senso de unidade. E uma das características dessa 6ª fase da humanidade, que surgiria daqui a alguns milênios, seria uma consciência justamente mundial. Não uma consciência limitada a um clã, a um grupo, um partido, não. Uma consciência mundial, ou seja, não importa onde eu estou em casa e eu devo respeitar o local e devo respeitar todos os seres. Então a fraternidade, o senso de unidade, junto, obviamente, com essa busca da espiritualidade, são as marcas, são as características, de acordo com vários autores, não só Helena Blavatsky fala isso, tem outros autores que também falam sobre esse assunto. Além da fraternidade e esse senso de unidade, a busca da espiritualidade. Ou seja, entender que o material e o espiritual não são coisas separadas, são coisas que vivem juntas. Porém, para que a gente possa levar uma vida espiritualizada, uma vida profunda, uma vida com sentido nesse mundo físico aqui, material, nós precisamos de um outro estado de consciência. E justamente esse estado de consciência é essa tal de espiritualidade. É fazer as coisas com um sentido mais profundo, é saber por que se faz as coisas, é a compreensão da unidade, o senso de fraternidade colocado na prática. E uma das características que, no caso aqui, Helena Blavatsky fala, que é uma marca, que é uma característica muito presente nessa futura humanidade, nesse 6º estágio, né, da humanidade. Inclusive, antes de falar dessa característica,
É muito interessante perceber que essas tradições antigas, elas observavam muito a natureza. Por exemplo, nós temos 7 orifícios na nossa cabeça. São 7 notas musicais, 7 cores, 7 dias da semana e por aí vai. O 7 é uma chave da natureza. Então essas antigas tradições também foram percebendo que o desenvolvimento da humanidade, a princípio, seria até o final ao longo de 7 etapas. Então a característica da 6ª etapa também, segundo Helena Blavatsky, é a intuição. Ela dizia muito isso, ela reforçava que o ser humano não pode perder as suas intuições espirituais, a sua intuição que lhe leva para patamares mais superiores, que lhe leva para uma realidade mais profunda e, obviamente, não tão conectada com esse plano sensorial aqui, com o plano dos sentidos, com um plano concreto. E além da intuição, que ela chamava de clarividência normal, traduzindo, intuição. Além disso, também, uma das características dessa 6ª fase da humanidade seria uma alta moral. Mas uma alta moral no sentido de vitória sobre a mente, de vitória sobre as emoções, de vitória sobre os apetites físicos, uma vitória sobre o cansaço, sobre o desânimo, sobre a dúvida. Essa também é uma característica. E além disso, um grande desapego das questões pessoais, porque no fundo, essa encarnação aqui é uma de uma longa série de encarnações. Então, se a gente fica pensando demais nessa encarnação, no que está faltando, no que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, isso é um apego demasiado, digamos, ao nosso destino pessoal. Então, uma das características dessa futura humanidade, um desapego do seu destino. Não que as coisas fiquem numa irresponsabilidade, não. Mas é um desapego do seu destino para ajudar generosamente a todos os seres, de servir a todos os seres, de fazer um serviço generoso, altruísta a todos os seres. Inclusive, Helena Blavatsky deixa bem claro o que é ocultismo. Ocultismo é se tornar uma força benéfica dentro do planeta Terra. Isso é ser um ocultista ou uma ocultista, ser uma força benéfica para todos os seres. E claro, além de todas essas características que eu já falei, fraternidade, senso de unidade, intuição, vitória sobre si mesmos, também a amorosidade, claro, essa capacidade de olhar para as pessoas e entender que não há uma divisão. Todos nós estamos unidos por princípios espirituais. Então, a amorosidade, uma visão mística da vida, não no sentido de uma mística muito subjetiva, não, uma mística no sentido de harmonia, de equilíbrio, de ordem e conexão com os ritmos da natureza. E claro, além da fraternidade, do amor, a compaixão. Essa capacidade de entender que tudo que acontece com os demais seres, no fundo, está acontecendo conosco também, porque há um senso de unidade. Então essa característica, né, da compaixão, da unidade, tudo isso faria parte dessa 6ª fase da humanidade. E que não tem nada a ver com questões físicas. A 6ª fase da humanidade seria um estado de consciência. Por isso que falei que há 100 anos atrás houve uma deturpação desses ensinamentos, uma deturpação total. E claro, uma das características também, segundo esses autores dos últimos séculos, o poder dessa futura humanidade não vai nascer de posições sociais, de meios materiais, não. O poder será de dentro para fora, um poder da alma. E quando o poder nasce de dentro, da alma, do espírito, seja como vocês queiram chamar, é um poder que não é egoísta, pelo contrário, é um poder generoso e que contribui com o que está ao redor e com quem está ao redor. Então essas são as características, segundo Helena Blavatsky e outros autores que fui pesquisando e estudando nos últimos 15, 20 anos para falar sobre esse tema, o tema das 7 fases da humanidade, mas que agora nós estaríamos num 5º estágio e daqui um tempinho, que milênios, isso para a história da humanidade é muito pouco, daqui um tempinho então nós estaríamos num 6º estágio. Se você gostou dessas reflexões, deixe seu like, compartilhe com pessoas que gostam de esoterismo, de ocultismo, de espiritualidade. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.